Às vezes eu vou juntando peças e tendo uns pequenos insights e de repente, do nada, como agora, numa tarde onde eu tava me trocando pra ir pra academia, eu tenho um insight e consigo entender algumas coisas, né? E ontem eu tava lendo o livro do Joe Dispenza, Como Se Tornar Sobrenatural, e ali eu tava num capítulo onde tava falando sobre algumas frequências, né? E teve uma coisa que eu vi que me indagou bastante, porque eu já venho estudando sobre frequência há muito tempo e eu entendo a importância da frequência do amor, que é praticamente a maior frequência, né, que nós temos. Mas em um dos experimentos que ele fez, a liberdade, a frequência da liberdade, ela estava acima do amor. Isso me deu um insight muito grande, porque eu venho numa busca incessante de achar o meu propósito, de achar a minha pessoa, de achar a minha carreira dos sonhos, de achar, enfim, de me encontrar, né? Eu acho que tudo isso que a gente está sempre procurando fora é uma maneira da gente se conhecer, da gente se conectar, né? Então, eu sempre vim nessa busca, né? E achar que sempre estava no externo sempre foi algo que me levou a fazer escolhas que eu não precisava passar, né? Eu poderia ter pensado, avaliado, mas enfim, fazia parte do meu processo, tá tudo bem. E eu espero que com você também, perdoe seu passado, entenda que você fez a melhor escolha que você poderia fazer naquele momento, né? Mas agora, com essa nova versão, com essa pessoa que despertou e tá olhando o mundo de uma outra forma, eu entendo que tudo isso que eu tava buscando e que você tá buscando tá aí dentro, né? Tava dentro de mim, tava dentro dessa sensação de liberdade. Então, não foi uma resposta, obviamente, que eu tive da noite pro dia, mas ontem e hoje eu consegui entender que tudo isso que eu sempre busquei de realização externa, na verdade, eram situações que me faziam sentir essa frequência de liberdade, sabe? De liberdade para ser quem eu quero ser, estar vivendo o que eu quero estar vivendo, amando quem eu quero estar amando, me posicionando da forma que eu quero e estar vivendo o que minha alma veio para viver, entende? Essa sensação de liberdade não é só de ir e vir, é de você ser quem você é, sabe? A sua alma. E de você ter a liberdade também de mudar, de ser uma nova pessoa, de se descobrir, recomeçar quantas vezes for necessário. Então, essa liberdade de ser simplesmente quem você é. Parece simples, mas em muitos países, muitas mulheres estão perdendo a sua liberdade. Isso é muito triste. A gente vê como o sistema, né, a Matrix, ela realmente ela pega no ser humano onde você tira toda a energia vital dele, quer tirar a liberdade dele, né? E a liberdade, como eu falei, ela não é só apenas de ir e vir. Existem várias formas de você tirar a liberdade de uma pessoa. A gente vê muito isso em religiões, né? Onde é nos ensinado que as nossas escolhas, a nossa forma de amar é pecado, que a gente já nasce pecador. Então, é muito complicado. A gente acha que não, mas isso tá no nosso subconsciente, né? A gente, mesmo eu fui criada numa família que, assim, não tínhamos crenças assim, sabe, religiosas fortes. Então, meus pais, eles são muito flexíveis. Então, por isso que eu falo, foi uma surpresa pra mim descobrir que a liberdade era o que eu tanto buscava, porque pra mim, na minha cabeça, eu sempre tive essa liberdade. Eu tenho com a minha família, não é esse o ponto. O ponto é que a liberdade, ela tem uma variedade, né, de situações e tudo que você quer vivenciar. E às vezes você se coloca em situações, em relacionamentos, em trabalhos que te exige tanto e você vai se perdendo, você vai deixando de se conhecer, você vai perdendo a sua identidade. E quando você vê, você já não sabe mais quem você é, quem você quer ser, né? Isso tudo vai tirando a sua energia vital. Eu acho que é por isso que tem tantas pessoas depressivas, porque elas estão vivendo coisas que na verdade elas não querem viver, né? Enfim, por tantos motivos, né? Como eu falei aqui, religiosos, família, cultura, país, né? As pessoas que nascem em certos países, elas às vezes não têm nem a escolha, né? Porque aquilo ali já é algo coletivo, né? E ela teria que ter muita energia para sair daquilo sozinha, muitas vezes ela não consegue, ela foi criada daquela forma, ela não tem visão, ela não tem. A forma dela enxergar o mundo é aquele que foi apresentado para ela, né? Então, eu percebi e comecei a ser grata, muito grata, por ter noção de quanta sorte eu tive de nascer onde eu nasci, com a família que eu tive, sabe? Mesmo por não ser perfeita, toda família vai ter seus, seus altos e baixos. Mas enfim, você começa a entender a preciosidade que é essa sensação de liberdade, você começa a dar valor em tudo que você já tem na sua vida, né?
que já te traz essa sensação de liberdade, que é essa sensação de poder ser quem você quer ser, né? Eu vejo na minha profissão, onde eu trabalho pra mim, eu consigo fazer os meus horários e eu faço algo que eu gosto, que eu deixo mulheres mais bonitas, onde eu converso e tenho uma troca muito gostosa. E eu falei, cara, olha que conquista incrível que você já tem, que é o que traz essa sensação de liberdade. Eu ainda não estou com o estúdio que eu quero, eu ainda não dei meu máximo nisso tudo, mas eu tô dando todo dia um pouquinho de mim, sabe? Todo dia eu tô lá fazendo pra ser melhor, pra poder dar o meu melhor nessa troca, né? Enfim, trazer uma experiência para o outro também, porque eu sei que isso vai refletir em mim, né? Essa troca de abundância, ser abundante. Então, eu já tenho isso na minha vida, sabe? Então, eu tô começando a ser mais grata por coisas que eu já tenho, né? Por essa facilidade de flexibilidade de horários, eu não preciso pegar ônibus, eu não preciso me matar, entendeu? Enfim, pega o que você tem na sua vida que te traz essa sensação de liberdade, mesmo que seja coisa pequena. Não tem problema, você precisa começar a agradecer e ser grata por essa sensação, que é o que vai começar a te trazer de volta pra vida, sabe? Essa energia vital que a gente precisa ter para deixar a nossa frequência estável e poder co-criar realmente a nossa vida, né? A sua vida não vai mudar antes de você mudar internamente, tá? Eu tô praticando isso na minha vida diariamente, é como se fosse uma academia, uma faculdade, você tem que estar presente todos os dias para ir mudando padrões, pensamentos, crenças, enfim. Eu já tô num processo já há bastante tempo e eu queria compartilhar isso com vocês, que tudo isso que você tá buscando, que você quer externamente, carro, apartamento, casa, profissão, e não tô falando isso que é errado, tá, gente? Eu não sou do time do gratiluz. Claro que, né, a gente tem que fazer o bem, a gente tem que sermos melhores, mas eu tô aqui na Terra, eu acredito que eu escolhi estar aqui, que eu escolhi vivenciar isso, eu quero vivenciar da melhor maneira, eu quero sim conforto, eu quero colocar o meu melhor de mim pra fora, sabe? Eu quero ser a minha melhor versão, e a minha melhor versão é uma versão de uma pessoa estável, saudável, que se olha no espelho e se acha maravilhosa, entendeu? Que se dá o valor e o respeito, mesmo que o mundo não der, eu vou continuar me dando. Então, assim, esse pensar pouco, querer pouco, e essa coisa que nos venderam de humildade, ricos não vão pro céu, gente, isso é a maior besteira do mundo, tá? Eu não tô falando aqui que pra você ter dinheiro você precisa ser uma pessoa ruim, passar por cima dos outros, não. Eu não tô dizendo isso, eu tô dizendo que querer ser melhor, querer ter o melhor e viver a sua liberdade é você ter essa autonomia não só mental, mas também financeira, entende? Essa liberdade, ela tem preço a se pagar. Você precisa ter essa autonomia, né? Ser uma pessoa que fique bem sozinha, sabe? Que saiba ser sozinha. Eu aprendi isso também, que a liberdade, ela te traz esse ensinamento de você amar sua companhia ao ponto de não precisar de ninguém. Não é porque você não vai ter mais ninguém na vida, mas você não vai precisar. Existe uma grande diferença que eu não entendi antes no passado, porque assim, eu era uma pessoa muito carente. Hoje eu vejo, antes eu não tinha esse entendimento, eu achava que, não, eu era carente mesmo, porque a pessoa, um exemplo, eu sentia aquela conexão com alguém, eu entendia que aquele sentimento ele vinha totalmente da outra pessoa. Eu esquecia que quem estava sentindo aquilo era eu. Então vinha tudo de mim. Por mais que o outro desse o gatilho, né, ele acendesse aquilo em mim, tudo aquilo já era meu. E eu podia acender esse sentimento, essa sensação, esse prazer de outras formas. Mas não, eu ficava sempre jogando pro outro, né? Enfim, era carência. Mas não que você não precise mais ter trocas, não que você... Mas você começa a enxergar as trocas diferentes, sabe? Você não precisa mais do outro, você quer a companhia do outro, porque sim, é uma coisa gostosa, vocês, né, tem uma conexão e uma verdade ali, ok. Mas se aquilo também não fizer mais parte da sua vida, por N motivos, tá tudo bem também. Você continua inteira, você continua plena, entende? Então, essa sensação de liberdade, ela vai ser em vários pilares da sua vida, sabe? E eu acho que é a maior sensação que o ser humano veio experienciar, sabe? Claro que tem outras coisas, tem. Mas se você tirar isso de qualquer ser humano, se você tirar a liberdade dele, sabe? Você tira a vitalidade, você tira essa conexão, sabe? Direta com Deus. E quanto mais você se sente com essa liberdade, sabe? Com esse amor, mais você se sente conectado com a fonte. Eu acho que é por isso que o mundo hoje é tão da forma que é, sabe? As religiões são da forma que é. Hoje eu entendo a forma que eles tentam nos colocar numa caixinha e prender pra gente não questionar, sabe? Pra gente se sentir em pecado só de duvidar da palavra, do que tá na Bíblia, né? A gente já se sente pecando. Eu sei porque eu já fui assim também. Então, é isso. Tudo isso que você tá buscando, tenta parar pra pensar, não acredito no que eu tô falando, mas tenta parar pra pensar se não é essa sensação
no fundo de liberdade, sabe? E tá aqui dentro de você. Então, eu tenho certeza que quando você começar a sentir aqui dentro, igual eu tô sentindo, e não é fácil, tá, gente? É fácil falar, eu sei, mas é uma construção diária, você deve estar vivendo a sua experiência, cada um, né? Cada um tem a sua jornada, mas acabamos vivendo coisas semelhantes, e é legal a gente fazer essa troca. É muito gostoso porque eu não tenho com quem conversar, não tenho nenhuma amizade, ninguém da família, alguém próximo realmente, que já faz parte da minha vida, que eu possa estar compartilhando, sabe, esses insights. É tão gostoso quando eu descubro algo novo, eu me sinto conectada, e eu tô numa semana muito gostosa, que é, eu tô muito feliz, sabe, com a vida que eu tenho agora. Igual eu falei ainda, eu sei que eu tenho muita coisa pra viver, tipo, o extraordinário, mas eu tô feliz com o que eu tenho agora, e essa sensação de, cara, não importa o tempo, vai acontecer, sabe, tudo que eu quero vai acontecer, e você tem certeza, e você também tá feliz com o seu momento de agora, e tá se cuidando, se amando, e te dando o melhor, sabe, coisa que eu nunca fiz. Realmente me dá o melhor, sabe? O melhor respeito, o melhor carinho, o melhor colo. Tudo que eu sempre busquei lá fora, eu estou me dando agora. Então, assim, eu tô numa vibe muito maravilhosa. E é muito bom poder compartilhar. E ninguém sabe que eu fiz esse canal, que eu conheço, mas... E eu nem sei também se eu vou assistir esse vídeo. Mas não me importa, porque realmente é bom compartilhar, sabe? Colocar pra fora. Escutem a sua alma. É só isso que eu tenho pra te falar, porque o seu eu superior, né? Você tá sempre conectado, ele tá sempre conversando com você e te dando sinais. E é incrível quando você começa a prestar atenção e você começa a parar, escutar e ver que o jogo é um jogo, a vida é simplesmente um jogo, e você descobre que quem tem o autocontrole, tem a autonomia, tanto mental, tanto financeira, são pessoas que conseguem tirar o melhor experimento dessa vida, sabe? E tudo começa aqui. Tudo começa não, tudo é mental, absolutamente tudo. Sabe? Estude física quântica, estude espiritualidade, saia da caixinha. Não fique preso, sabe? Não fique preso, porque essa jornada cara, é extraordinária, de verdade. E eu sei que assim, eu tô no começo, eu não tô nem na metade nem no final dela, com certeza. Mas é incrível, é incrível. Um beijo, até a próxima.